presta atenção nessa pauta que eu tenho certeza que você vai adorar. Com a gente mais uma vez, queridíssima Andréa Zácaro, bem-vinda. Obrigada. Nossa Nutri, que é um Nutri esportiva, ela é tudo, e presidente da associação. Não é sociedade, eu falei errado. É a Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Nutrição Esportiva. Vocês querem mais? Tinha alguém melhor para falar sobre esse assunto? Não. Então, polêmico, hoje, hein? Polêmico. Bem polêmico. Mas o que eu gosto, e aquilo que a gente já discutiu aqui, é uma responsabilidade muito grande falar para um público, né? Muita gente que assiste o programa, que depois pega na internet. Então, tudo que vai ser dito aqui são dicas seguras. Seguras, exatamente. Isso que é o mais importante que você As entenda. coisas voltadas à nutrição, elas têm algumas coisas que são pontuais para você. E não pontuais para todo um universo de pessoas que treinam. Tá. Né? Então, a ideia é saber mais ou menos o que você deveria fazer e aí buscar com um profissional da sua confiança o que realmente serve para você. O detalhe. Exatamente. Mas falando agora, num geral, vamos colocar só o nosso primeiro slide aqui. Opa. A proposta, quando a gente conversou com a Andréa, foi o seguinte, que eu pensei agora que veio o horário de verão, né, que tem mais tempo para fazer exercício, as pessoas se animam mais. Então, vamos prestar atenção. Você separou algumas atividades físicas. Exato. Deixa eu só explicar uma coisinha que eu acho muito importante. Quando a gente pratica alguma atividade física, não é só o gasto energético por minuto de atividade física que deve ser considerado. Tá. Então, o seu peso, a altura, sexo, a mulher gasta menos do que o homem para algumas modalidades em questão, o metabolismo em questão, quando você tem o decorrer da vida, adolescentes e adultos gastam menos do que idosos. Tá. Então, a gente tem que considerar um contexto para que esses números façam alguma lógica, né? Tá. Então, se a gente pensar a média do gasto num alongamento por 1 hora, aproximadamente 175 calorias para mulher ou para homem. Eu coloquei um exemplo de 70 quilos, uma mulher de 70 quilos e um homem de 80 quilos. Veja, Tá. Eu não estou falando se a mulher está na menopausa, se ela é uma adolescente, se é uma gestante, a gente não considerou absolutamente nada. Tá. Então, assim, é um número... Os detalhes não estão considerados. Exato. Mas mais ou menos em torno... Só para a gente entender. E o interessante é a gente verificar aqui algumas modalidades, por exemplo... Pular corda, que algumas academias ficam falando para você pular corda, gasta bastante. A gente percebe, quanto mais cansado a gente fica numa modalidade, mais a gente gastou calorias. Tá. Então você vai fazer uma aula de musculação que você não consegue nem se mexer direito quando passa meia hora, saiba que você gastou bastante. Tá. Então, sempre que a gente for fazer uma atividade física, a gente tem que considerar, primeiro, quanto você tem de gasolina antes no tanque. Tá. Segundo, quanto você vai gastar de gasolina durante. E aí saber se você vai fazer um pit stop, 2, 3, durante o esforço. Tá. E com base em tudo isso, quanto você precisa recuperar depois. E se você faz uma caminhada, por exemplo, que não está aqui a caminhada, a gente vai falar um pouquinho da corrida, que eu acho que é algo que caiu no gosto do brasileiro também, mas uma caminhada, que eu acho que é um esporte também democrático, tá aí para todo mundo. A caminhada, ela entraria enquanto, só pra gente ter uma ideia, é leve, porque... Se você fez a caminhada de 1 hora e você chegou em casa e você está se sentindo a mesma pessoa de quando você saiu, é porque você não gastou quase nada. Exatamente. É mais ou menos isso. A caminhada, a gente pode fazer uma referência quando a gente vai à academia, por exemplo. Tá. Então, academia não, ao shopping. Tá. Então você está atrasada, você tem que pegar o carro, a criança, não sei o quê, e você faz aquela caminhada super correndo. Você senta, você fala, gente, eu transpirei, eu tô suada, eu tô cansada, né? Você gastou mais calorias. Então, a média de caminhada... ela vai variar de acordo com a velocidade que você caminhou. Certo. Tem gente que vai no parque e caminha lentamente. Você gastou pouco. Passeou, Se você né? caminha e não consegue conversar durante a caminhada, você gastou um pouco mais. Então, a ideia é entre 150 a 300 calorias. Tá. Né? Então, a gente tem um gasto energético pouco, né? São 300 calorias que você vai gastar e a gente tem essa gasolina. Na nossa alimentação do dia, a gente come o suficiente para fazer uma caminhada que pode ser até em jejum, por isso eu falei a polêmica. Então, vamos entrar um pouquinho na parte da polêmica antes da gente falar de outras atividades que têm um gasto maior. Já que a caminhada é o esporte de uma maioria aí, e é barato, né? Porque de graça, é democrático. Vamos entender, uma pessoa que faz uma caminhada, ela tem que se alimentar quanto antes dessa caminhada para ela perder peso? Então, a ideia de você conseguir fazer alguma refeição 2 horas que antecedem este evento, ela favorece com que você tenha um estoque para esta caminhada. Então, vamos considerar que a caminhada aconteça às 8 horas da manhã. Certo. Então, hoje, horário de verão, você acorda um pouco mais cedo, lá, ou 6 horas da manhã, você faz o seu café da manhã e vai fazer essa caminhada. Se você consumir um pouquinho antes,
né, 2 horas antes você consome uma fatia de pão com alguma coisinha, vai fazer essa caminhada 2 horas depois. Por que 2 horas depois ou no mínimo 90 minutos? Para dar tempo de fazer a digestão. Aí vamos focar no emagrecimento. Tá. A pessoa quer emagrecer. Ok, então você fala, vamos queimar calorias e gordura durante essa caminhada que eu vou fazer um pouco mais ativa, tá, um pouco mais forte. Se eu consumir grande quantidade de carboidrato antes dessa caminhada, pode ser que eu não favoreça a queima de gordura. Então também eu tenho que considerar que, se eu quiser emagrecer, talvez o consumo de um iogurte que tem um pouco de carboidrato ou de uma fruta pequena seja a refeição ideal, uns 90 minutos ou 60 minutos antes dessa caminhada. Mais até do que um carboidrato simples. Aí tem outro ponto a gente considerar. Se essa caminhada vai acontecer às 7 horas da manhã e depois eu vou entrar no trabalho às 9 e eu não vou conseguir fazer uma próxima refeição, talvez o meu café da manhã seja eficiente imediatamente depois dessa caminhada. Não antes. Não antes, então eu faço nada, ou toma um suco, ou um chá, alguma coisa, e vou fazer essa caminhada leve, tá, que fique claro, né? Tem gente que faz, mesmo fazendo a caminhada, passa mal. Essa pessoa que passa mal, às vezes ela fala, minha pressão caiu. Às vezes é falta de gasolina. Então, se ela tivesse consumido um pedaço de banana, um pedaço de maçã, ela conseguiria fazer a caminhada numa boa, tá, e depois faria o seu café da manhã, nessa refeição imediatamente depois. Ainda pensando em emagrecimento, quando a gente fala do combustível antes e depois, tem alguns estudos mostrando que se você faz uma caminhada, ou mesmo um exercício tipo corrida, ou alguma coisa que estimule o seu aeróbio, se você ficar um período depois do exercício, você faz exercício por 40 minutos, e você ficou mais 60 minutos depois, o seu metabolismo ainda mantém ativo. E favorece ainda a continuidade da queima de gordura. Então, também fazer uma refeição imediatamente depois, neste caso, pode ser uma outra estratégia de você prolongar um pouco e realmente conseguir queimar um aquilo. pouco mais. Exatamente. Acabou o treino foi eficiente. Como um negocinho, porque ele está sendo queimado. Se eu comer ele muito depois, ele vai ser menos queimado, digamos assim. Na verdade, você pode favorecer a continuidade da queima de gordura sem fazer a refeição. Tá. Por 1 hora depois. Por isso que a estratégia, ela é individual. Eu preciso saber quanto é que eu vou comer, qual é o momento que eu consigo fazer essa refeição para o meu objetivo. Entendi. E aí a gente consegue favorecer, mas dá para pensar em tudo isso. Vamos colocar a próxima tabela, então, porque agora a gente vai relacionar o gasto energético às atividades. Aqui tem mais, então, além daquelas. Depois, Thaís tá aí, né? Vamos colocar no nosso Insta... ou no nosso site aí pro pessoal de casa essa tabela tão legal, né? Para ser uma fonte de pesquisa. Aí aqui tem o spinning mais forte. Quando a gente olha os gastos, é uma coisa impressionante. Inclusive tinha uma caminhada rápida, né? Para você fazer a 6 km por hora. Poxa, quilogramas não é quilogramas, é quilômetros. Quilômetros, desculpa, depois a gente arruma. Caminhada rápida, ó, até 350. Mas é rápida essa. Tem gente que corre a 7,5. Então, é uma caminhada, tipo, não dá pra ficar contando não novela de ontem. Não é pra passear. Não, é pra caminhar forte. Forte. Exatamente. Então, ó, até uma olhada. TV gasta. Até assistindo TV gasta. Tá assistindo você bonita, tá gastando. Exatamente. Ó, levantamento de peso. Essa do spinning forte achei interessante. 735 é coisa beça em uma hora. É aquela aula que você não consegue fazer muito bem, né? É, que você precisa ter muito Exatamente. gás. E a moderada, que é um pouco menos, mas 500. que também é um valor legal. Veja, homem gasta mais caloria do que mulher, né? Pros meninos eu não tô citando, mas eles estão aqui pra eles verem. E a gente leva tem mais desvantagem. massa magra, tem mais né? massa. Tem mais testosterona. Também. Agora, então, eu vou colocar uma pergunta do público. A gente vai responder. E a gente vai seguir com a alimentação também, para quem tem esses treinos um pouquinho mais pesadinhos. Exato. Porque essa história... Cadê a Isa? A Isa tá aí? Menina Isa, pode ser exemplinho hoje? Lindinha. A cara dela. A Isa... ela tem uma hipoglicemia de vez em quando. Se ela passa umas horinhas sem comer. E ela é nova, ela faz atividade física. Aí outro dia ela apareceu com um pacotinho de um biscoito, eu tirei dela, não deixei ela comer. Então vamos usar o seu exemplo, que eu acho que tem muita gente que passa por isso. Poxa, Carol, tô tentando comer menos pra gastar mais. Ai, não consigo, fico tonta. E aí você não vai conseguir fazer exercício. Não consegue. Então vamos entender por que isso acontece. Vamos. Perguntinha na tela, já te chamo, Thaisa. Beijo, Thaís, obrigada. Existem alguns alimentos que, combinados com exercícios, ajudam a melhorar a flacidez muscular, ou seja, enrijecer os músculos. Qual é o segredo de ter um resultado em massa muscular? Porque pelo que eu entendo, eu acho que ela quer dizer assim, não que eu quero ganhar, mas quero que o que eu tenho se defina, seja um músculo mais forte. A combinação é simples, basta você ter tudo aquilo que você precisa. E o que você precisa para formar músculo ou manter a sua massa?
A ideia é ter vitamina C, que é importante para a formação de colágeno. Tá. É importante ter uma concentração boa de proteína. Então, a ideia de distribuir proteína no seu dia, ela favorece a flacidez. E aí, se por um acaso a pessoa corta o carboidrato, a proteína que ela tem acaba sendo utilizada como fonte de energia e deixa de cumprir a função dela, que seria construir. Então, a ideia é existir a quantidade de frutas, verduras e legumes que vão dar vitaminas e minerais importantes, não é só a vitamina C. Então, ter, Thaís, tudo que você precisa em relação a frutas, verduras e legumes, pelo menos 10 porções ao dia. Dá para comer bastante. Saladinha, leguminho, sopinha, tudo que você precisa. Fora isso, considerar proteína o dia todo. Tá, a gente tem o franguinho. Exatamente, colocar frango, colocar atum, colocar carninha, leite. Se a pessoa é vegetariana, aí ela vai ter que partir para as proteínas vegetais em maior concentração. Tá. Então, o soja, ervilha, grãos, as oleaginosas, né, castanhas de modo geral, para favorecer ainda a quantidade de proteína que ela precisa. E não deixar de comer carboidrato. A gente tem uma opção que eu vi que você colocou de uma coxinha sem carboidrato, que é o máximo. Muito legal! Mas aí você pode usar no seu prato, no seu combo da refeição, o seu arroz integral, que é super legal. Sim. E aí você come uma coxinha que você estava com vontade, com um arrozinho que é legal. Uma quinoa. Uma cenoura, alguma coisa, né? Gente, tem tantos elementos legais hoje que dá pra gente usar. Por isso que a gente chamou bem variado. Atenção pra pauta. Vamos colocar agora o próximo. Olha lá, a coxinha tá na tela. Tá bonita, viu? Não tem carboidrato. Vocês não acreditam essa receita. Já, ao vivo. Tá bonita. Vamos lá. Olha, recomendações de carboidratos, então, leve, moderada, alta e muito alta de intensidade. Vou te dizer que a gente está colocando agora uma orientação que é para atleta. Tá. Então, quando a gente pensa em recomendação para atleta, a gente faz os cálculos, nós, nutricionistas que trabalhamos com esporte, a gente faz o cálculo baseado nisso. Tá. Então, eu tenho que numa atividade leve, ou seja, atividades que tenham menos de 1 hora dia. Então, quem vai 3 vezes na academia ou vai fazer caminhada 3 vezes, se for baixa intensidade, nem essa necessidade seria. Mas de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso por dia. Então, tem que comer carboidrato, que vai ser a sua gasolina. E vejam, quanto maior a intensidade, maior a necessidade de carboidrato. Tá. Tem um segundo slide que eu acho que é importante para a gente referir agora. Vamos pro próximo. Que seria voltando na quantidade de antes, durante e depois do exercício. E aí já chama a Isa. Isa, pega um mic, vem cá. Quanto seria interessante. Tá, vamos para a próxima então, ó. Cadê o próximo? Antes, durante. Essa aqui depois a gente vai disponibilizar para vocês. É só pra gente seguir a sequência, mas realmente, é o próximo. Que é do antes, durante e depois. Isso. Quando a gente pensa em carboidratos antes, durante o exercício... Aqui. O antes do exercício, quando atividades são inferiores ou maiores de 90 minutos, por exemplo, você vai fazer a maratona. Tá. Você resolveu fazer, sei lá, quantos quilômetros você corre? Eu corro no mínimo 7, no máximo 10, que eu não posso perder mais massa. 10 você faz em quanto tempo? É que eu... 40. Eu faço... 50. 10,5 km por hora. Tudo em bem. prova aumenta sempre. Vamos entender que você vai fazer pelo acima menos... de 10 km por hora. Deu menos de 90 minutos. Então você não precisa aumentar tanto a quantidade de carboidrato nos 2 dias que antecedem o evento. Tem muita gente que fala, eu vou correr maratona amanhã. Eu preciso me entupir de macarrão hoje. Calma. Quanto que você vai fazer? Entendi. Você não é uma maratonista. Não é 21, 42. Não. Então, assim, as recomendações que a gente tem para nutrição esportiva, elas estão banalizadas. Todo mundo que faz uma corridinha fala, eu preciso comer um prato de macarrão antes da corrida do dia seguinte. Calma, pergunta para o seu nutricionista. Vai ver se realmente há necessidade de consumir uma quantidade tão grande de carboidrato numa véspera, ou se isso vai acabar com sua estratégia de emagrecimento, alguma coisa assim. Ai, que legal. E aí, se a gente tem prévio, uma recomendação que aí sim serve para todo mundo, é nessas 4 horas antecedentes, ter um consumo de pelo menos 1 grama por quilograma de peso. Você pesa 50 quilos, 4 horas antes você tem que ter 50 gramas de carboidrato. 50 gramas de carboidrato é um pão francês com suco, por exemplo. Ou 2 fatias de pão. Entendi. Ou eu posso fazer isso de N formas. Eu posso colocar 4 colheres de sopa de aveia, por exemplo. Numa banana que tem mais 20 gramas de carboidrato. 4 colheres de sopa de aveia tem 30 gramas, a banana tem 20, deu 50. Que legal. Então, a estratégia, você gostaria da banana com aveia, que é a sua cara. Outro paciente fala, eu não gosto de aveia. Pão. Ok. A gente coloca o pão, que o organismo não sabe o que é aveia e o que é pão. Tá. Mastigou, engoliu, chegou na corrente sanguínea em forma de glicose. Então, as recomendações vão de acordo com o indivíduo. A gente consegue direcionar para cada um. E aí, o que acontece se eu for fazer atividade física sem combustível? Vou passar mal, que nem a Isa passou. Vem cá, Isa. Vem cá.
A ideia de consumir um pouquinho antes é não passar mal, né? Vem cá. Ai, que linda. Nossa, baby. Todas as minhas babies. Conta um pouquinho só pra gente entender. Você falou pra mim outro dia que você precisava comer alguma coisa, que você não conseguia ficar mais de 3 horas sem comer alguma coisa, tipo um carboidrato, que você passava mal. Isso. Mesmo não indo treinar. Mesmo não indo treinar. Você é que quando eu tô o quê? fazendo a dieta certinho, se eu passar das 3 horas sem comer, me dá esse pico de hipoglicemia. Exatamente. E aí dá tontura. Independente do esporte, de eu ir pra academia Você ou pode não. estar aqui trabalhando até aqui, olhando assim, parada. Essa Sim, informação é muito legal, porque muitas pessoas não sentem o que você sente. E muitas pessoas precisam da gasolina. Só que por não sentir fome ou tomar um café sem açúcar nem nada, o fato de adoçar a boca ou ter algum sabor, finge que você não precisa. Só que seu organismo precisava de um combustível. Então, assim, comer de 3 em 3 horas vai precisar se você tem uma restrição muito grande da refeição anterior. Então, o combustível que você comeu não está conseguindo durar 3 horas. Agora, quem come um pouco mais, pode ficar 3 ou até 4 horas sem comer. Que aí não tem problema. Que não vai passar tão mal. E aí vale do tipo de carboidrato que você vai consumir. Se você pega um carboidrato do tipo complexo, que tem uma quantidade maior de fibras também, então o complexo pode ser o pão branco ou o pão integral. Mas se você pegar um complexo que tem mais fibra, estende o tempo de esvaziamento, de digestão, vai durar mais que 3 horas. Como que tá sendo o café da manhã? Porque Então, no eu meio tirei da o carbo manhã. do café da manhã, né? É, tirei o carro do café da manhã. É porque eu preciso brigar com ela agora? Tá. Assim, não. Mas depois. aí, o que Eu você tô colocou? comendo um ovo cozido, e Ah. leite com fibra solúvel, sabe? Ó, O leite Ótimo. tem um pouquinho. A fibra tem carboidrato, o leite Mas tem um um pouquinho de ovo só? carboidrato. Um só. Não vamos fazer a dieta dela. Não vamos. Quero dizer, é legal, eu fiz a pergunta que é o pessoal de casa se identificar. Exatamente. Então, se você também passou mal, essa estratégia, talvez tenha que aumentar um porque pouquinho eu sei antes. que, tipo, no almoço eu vou querer comer, tipo, um arroz ou uma batata. Entendi. Ou... Então, É uma eu tirei compensação. do café da manhã pra E poder a gente comer tem no uma almoço. distribuição durante o dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, que cabe um carboidrato no café da manhã, um no almoço, um no lanche da tarde e um no jantar. E se você extrapolar a sua porção do almoço, é como se você passasse num posto de gasolina e abastecesse 2 vezes. No seu tanque só cabe 1 vez. Então, a estratégia ela tem que ser coerente com as 24 horas do dia. Não tirar uma refeição, por exemplo, tem um casamento hoje, Vou ficar eu o não dia vou sem fazer o comer, café né? da manhã, nem o almoço, nem o lanche da tarde, porque eu quero comer 10 bem casados. Não, tá errado. Você tem que fazer a estratégia acontecer. Se você quiser levar os bem casados para casa e distribuir nos dias outros depois, aí Tudo você bem. pode. Mas tem que ter o equilíbrio, tá faltando um pouquinho. Muito boa. Mas aí você tá fazendo bonita, que bonita que ela tá. Ela dança, ela faz dança árabe. Oh. É nossa dançarina. Daqui a pouco você Obrigada. volta. Tá bom. Eu que te agradeço. Eu vou colocar a perguntinha do público. Isso é para todo mundo tirar dúvidas. Aliás, isso é uma dúvida que já rolou em outra pauta que eu vou fazer agora, que é o seguinte. Carol, eu treino um dia, não treino no outro, eu entro no outro, não entro no outro. O dia que eu não treino, eu como menos? Você vai contar pra Entendi. gente. Perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente? Danúbia, um beijo pra você. Como substituir leites, derivados e carnes na alimentação combinada com atividade física? O quanto a gente deve ingerir de leites e derivados quando a gente não tem nenhuma alergia ou nenhuma intolerância? A ideia é ter uma quantidade de cálcio, principalmente. Tá. O leite derivado, ele é uma fonte importantíssima. Então, a gente tem um consumo de pelo menos 3 porções dia. Considerando leite, iogurte, queijos e tudo, a gente consegue uma porção boa de cálcio do dia para manutenção da massa óssea. E o cálcio está envolvido em N situações do nosso corpo, metabolicamente falando. Uhum. Agora, para quem não consegue consumir, porque tem uma intolerância, e para os veganos ou vegetarianos, que aí não conseguem consumir, não gostam, né, optaram em não consumir a quantidade de proteína animal, a gente tem que ter alguma recomendação, como eu estava falando antes, da proteína vegetal. E aí usar leite de vegetais, né? Aí muito cuidado na escolha em verificar quanto de proteína tem no produto. Eu estava pesquisando ontem leite de arroz, leite de amêndoa, leite de soja. O de arroz nem proteína aparece no Quase rótulo. nada. Então muito cuidado porque você está substituindo o leite para conseguir a proteína. Se for para fazer uma preparação qualquer que dê a textura do leite, tanto faz o que você vai usar. Entendi. Mas a ideia é buscar uma fonte proteica que seja legal. E aí, soja.
leguminosas de modo geral, grão de bico, e aí dá para fazer um monte de farinhazinha disso, e utilizar isso na preparação, vai ter que ser no almoço, no café da manhã, no jantar, e aí tem que equilibrar tudo isso. Os vegetarianos vão ter uma atenção ainda um pouco maior para essas quantidades de proteína Quem é vegetariano aprende, chega num consultório, num nutricionista e fala o que eu preciso de proteína. Agora, quem quer ser, né, aspirante a e não busca uma orientação, pode perder massa magra, pode ficar com o sistema imune bem debilitado, porque você não tem construção de células de defesa. Né, isso não é tão interessante. Agora, voltando à minha pergunta. Dia que treina, tem que comer mais que dia que não treina? Teoricamente, sim. O que a gente muda no dia que você treina, talvez seja essa estratégia um pouquinho antes e um pouquinho depois. Agora, não necessariamente, se você faz caminhada 3 vezes por semana, você vai comer mais. Ponto. Porque a caminhada a gente já viu que é leve. Dá pra você. E outra, a gente tem hoje uma busca ao não sedentarismo. E a gente fazia educação física, a gente fazia muito mais exercício durante o dia todo. E outro dia você me perguntou o que é legal para emagrecer, se era a atividade física ou se era uma dieta. E eu falei que para emagrecer a dieta é mais eficiente, mas que o sedentarismo mata mais. Então tem que se mexer. Nesse se mexer, não precisa pensar, já que eu me mexer eu vou comer. Não, isso está na tua conta do dia. Né? Então, dependendo quanto você se mexer, aí vale a pena você comer um pouquinho mais antes, depois. E se você treinar mais de 1h30, faz necessário o uso do carboidrato durante o exercício. 1h30 já é aí um tempo se você grande, faz, né? Vamos supor que 1h30, que fique claro, eu não fiz uma hora de alongamento leve e mais meia hora de uma caminhada. Quando eu faço uma aula de spinning e mais meia hora de uma aula esses montes de coisas de atividade. Aí precisa de bastante carboidrato. Você gasta bastante, pode ser que você não tenha combustível para a segunda hora. E aí, isso pode ser reposto durante a atividade física? Pode, eu coloquei um slide, se a gente conseguir buscar, em relação à quantidade de carboidratos que seriam indicados durante o exercício. Olha, gente, que interessante. Para atletas, essa é a estrutura que a gente faz. Então, quando a atividade é inferior a 45 minutos, não há necessidade do consumo de nada. Só Carboidrato nem nada. Normais. Exato. Tem gente que coloca suplemento antes, suplemento durante, suplemento depois, e a pessoa fala, pera, eu preciso fazer uma estratégia meio de catabolismo, porque é isso que a atividade física faz. Ela te prepara, né, prepara para situações de estresse. Então, calma, deixa o meu corpo estressar, que depois eu recupero. A recuperação é que vai ser mais importante. Quando a gente faz um exercício de alta intensidade, eu posso só colocar o carboidrato na boca e cuspir. Sério? Pode. Tipo no meio da corrida, você joga aquele gelzinho e depois cospe. O gelzinho eu acho que é jogar dinheiro fora, porque é muito porque caro. Ele é caro, não quero dizer. Mas se você pensar alguma coisa líquida, que aí tem que ser, não pode ser o gel, porque o gel ele fica gosmentinho, né? Então teria que ser algum carboidrato em forma, sei lá, uma maltodestrina, um oximase, ou algumas bebidas isotônicas que tem por aí, você coloca na boca, enxaga e joga fora. Então, isso também faz efeito. Que legal. Os trabalhos científicos mostram que atividades que têm até 75 minutos, só um choque bucal para atletas seria interessante. Aí não quer dizer que a pessoa vai fazer uma academia e vai ficar cuspindo, porque ela vai fazer... Não, calma, não faz nada, não usa nada, come antes e come depois, não tem necessidade. É só para mostrar que nem para atletas há necessidade, quando você tem menos de 75 minutos, de fazer a utilização de carboidrato. Olha isso, gente. E aí, quando você faz mais de 1h30, aí sim vale a pena uma estratégia de 30 a 60. Vamos supor que você vai treinar 3 horas. Primeira hora, nada. Segunda hora, um gelzinho de 20, 30. Terceira hora, um gelzinho de 20, 30. É suficiente. Aí vamos pegar uma pessoa de 100 quilos. A pessoa tem 100 quilos, ela vai consumir mais, porque ela é maior. E aí sim vale 50 gramas de carboidrato ou 0,7 gramas por quilograma de peso. Dá para fazer um cálculo e é dessa maneira que a gente trabalha. Então eu estou entendendo com tudo isso e com todas essas informações que para as pessoas que nós não somos atletas, mas está todo mundo querendo praticar uma atividade, melhorar resultado, ou para ser feliz, ou para perder peso, ou para ter mais saúde, não importa, cada um tem o seu motivo. Eu estou entendendo que garantir boas refeições nos horários adequados, pensando no que tem a fibra, que tem a vitamina, que não tem muita gordura em excesso, é suficiente para todo mundo fazer um esporte bem legal, perder peso e não precisa de extras. Essa é a parte mais emocionante que eu acho da sua fala nesse momento. Que a gente tô entendendo certo. As pessoas elas têm uma necessidade de consumo de 1000 coisas e 1000 estratégias do antes, durante e do depois do exercício, porque eu estou fazendo. É para fazer.
Mas não se esqueça de todas as refeições do seu dia, de todos os alimentos que devem fazer parte desse dia. Então, assim, é legal colocar carboidrato antes? Pode ser o macarrão integral, pode ser o branco, pode. Se ficar muito longe do treino, usa o integral que tudo bem. Se ficar muito perto do treino, pensa que a digestão tem que ser mais rápida. Tá. Aí eu não vou comer um balde de alface com esse macarrão, porque a alface demora para fazer digestão. Você vai estar sentindo o gosto ainda da salada durante o exercício. Brócolis é um horror, né? Exato. Se você come muito perto, né? E aí tem depois do exercício também, que a gente tem que pensar na recuperação. Que nós já vamos falar. Tem mais perguntinha? Gente, você gostou, Isa? Tá gostando? Gente, o que eu aprendo com vocês, eu amo demais. Renata, um beijo, obrigada. Posso comer pão integral todos os dias no café da manhã? Isso interfere no gasto calórico? Você sabe que eu fiz um teste, né? Eu gosto de ficar me testando. Bom. Vamos fazer teste. E aí, eu comecei dias corria com clara, gema, tal, batidinha, tal, com um pouquinho de cottage, papapá. No dia da prova que eu fiz semana passada, que foi uma prova que eu fiz muito bem, eu comi uma fatia do pão integral, coloquei um peito de peru e coloquei o queijo cottage. Assim, de fato, ter o carboidrato ali como uma fonte, né, que fosse, digamos assim, um carboidrato complexo, não de legumes, ou não, um carbo mesmo, me garantiu realmente uma performance, um resultado melhor do que no dia que eu não coloquei. Exato. Não que eu não tenha conseguido concluir, eu tenha passado mal ou alguma coisa, mas me garantiu uma performance melhor. Então você acha que a gente também tem que estar atento a esse objetivo de cada um? Sim, na verdade, quando você faz a prática, qualquer delas, o fato de ter um pouco do carboidrato, ele é o combustível mais fácil para o seu corpo usar. Então é menos estressante para o seu corpo usar o carboidrato como fonte de energia do que qualquer outra coisa. Esse carboidrato pode vir do pão, pode vir de fruta, pode vir de suco, de N coisas. O problema é a quantidade de carboidrato que você vai colocar. Então, por exemplo, um pedaço de melancia tem 6 gramas de carboidrato. Uma fatia de pão tem 15. Então, para eu conseguir uma quantidade um pouco maior, os alimentos têm que ser esses que são mais secos, esses que têm uma densidade de carboidrato um pouco maior. Os trabalhos mostram que para atletas de alto rendimento, quando você come carboidrato prévio, no dia anterior e no café da manhã, isso faz diferença na segunda, terceira, quarta, quinta hora. Então, pega uma pessoa de Ironman. Óbvio que não é isso que a gente está falando aqui, né? A gente não está pegando uma pessoa que faz 9 horas de prova. Mas para quem faz 9 horas de prova, testou as estratégias e verificam que colocar o carboidrato na maneira adequada é a melhor estratégia. Não precisa ficar se entupindo de um monte de coisa. Agora, isso não vale para quem começou a correr. Você corre bem. Agora, quem começou a correr agora, se for um paciente obeso, ele gasta caloria para carregar aquele peso. Então, ele também ir treinar sem nada, tá errado. Mas consumir muito carboidrato, porque alguém falou que era para comer muito carboidrato antes do exercício, também pode estar errado. Então, a gente precisa ver qual é o momento. Eu comecei a treinar agora. Então, então consiga fazer o treino com o carboidrato, numa quantidade um pouquinho menor. Depois que você já se adaptou, a gente reduz um pouquinho. E aí vê quanto você vai fazer de exercício e qual é a estratégia certa para cada um. Então vamos falar do pãozinho. Vamos. Pãozinho é polêmico, vamos falar do pãozinho. A pergunta era se pode consumir... Se pode comer todo dia o pão. Como que isso você... afeta o gasto... calórico. Como calórico. É que a gente... Como é que uma pessoa que ama um pãozinho, então... consegue fazer uma dieta adequada, se ela precisa perder peso, perder, ou se ela precisa manter, sem engordar e tal, comendo o pãozinho dela. Então, a ideia é o seguinte, a primeira coisa que eu acho interessante a gente colocar, que parece meio polêmico, mas realmente é que o carboidrato ele é importante para a queima de gordura, inclusive. Então, comer carboidrato é estímulo para o metabolismo. Agora, excesso de carboidrato é convertido em gordura e armazenado. Então, qual é a minha conta? A gente faz uma conta de aproximadamente 50 gramas de carboidrato, 50 gramas não, 50% de carboidrato das suas necessidades, que isso seria a média populacional. De 45% até 65% seria o ideal. E para quem precisa perder peso? Também. Mantém. Dietas que são com baixo teor de carboidrato tem que ter no mínimo 45% de carboidrato. Então, pegando uma dieta de 1.600 calorias, eu estou pensando em 800 calorias de carboidrato. 800 calorias de carboidrato são 200 gramas de carboidrato. Cada colher de arroz tem 15, cada fatia de pão tem 15, uma banana tem 20. Então, dos 200 gramas de carboidrato, eu vou distribuir isso durante o dia. Então, cabe no café da manhã uma fatia de pão, cabe o farelinho lá na minha fruta, para eu comer no banho. No meio da manhã, cabe uma bananinha passa, ou alguma outra coisa. No meu almoço, cabe uma batata doce, batata inglesa, arroz, ou o carboidrato que a pessoa escolher. No lanche da tarde, vai treinar às 6 horas,
cabe um pouco de carboidrato 1 hora antes, 2 horas antes. Mas isso pensando nessa estratégia de 1.600 calorias. Vou te dar um exemplo. Sexta-feira a gente fez uma pauta com aquela calorimetria para mostrar metabolismo basal. Foi uma pauta muito legal. E a gente constatou, e eu sei que você constata, muito obrigada a esse consultório, que algumas pessoas têm realmente um metabolismo basal mais baixo. Sim. E que aí é outros 500. Neste caso, algumas mudanças têm que ser feitas. Exatamente, mas é na conta. É na conta. Nada mais é do que fazer a matemática correta. E aí, para quem tem essa matemática correta, é o primeiro passo. O segundo é, eu peguei um diabético, ou uma pessoa que não tolera muito carboidrato. Eu peguei uma pessoa que tem, sei lá, problema renal. Eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de proteína que eu vou jogar nela. Eu tenho uma pessoa que tem alguma doença que uma dieta cetogênica faria um pouco mais de efeito para ela. Por exemplo, alguém que tem algum problema de epilepsia ou alguma coisa que a dieta é um pouco mais indicada. Então, assim, qual é a estratégia? Aí vem aquela anamnese enorme pra gente conseguir relacionar o que é pra quê. Que é o detalhe, como você Mas voltando só na resposta do pão, dá pra incluir o pão durante o dia? Dá. O pão até auxilia na queima calórica do dia. Então, comer um pãozinho no café da manhã é super bem-vindo. O que é bem-vinda é a estratégia padrão. Tá. Então, eu tenho 7 dias da semana e eu tento fazer durante esses 7 dias mais ou menos a mesma escala, mais ou menos as mesmas calorias. E depois do treino? Aí depois é a recuperação. A recuperação é proteína? Na recuperação, ela precisa 2 coisas. A gente recupera o conteúdo de carboidrato que você gastou, isso é carboidrato. E a gente recupera as fibras musculares que você machucou. Tá. Isso é proteína. Se você comer só proteína, vai tirar dessa proteína para virar carboidrato e não. Exato, são coisas diferentes. A ideia é ter um pouco de proteína e ter um pouco de carboidrato. Quando a dieta é muito restrita em carboidrato, eu posso extrapolar um pouco na proteína para não perder a massa muscular. Tá. E aí, porque eu preciso dobrar um pouco a quantidade. E aí vale a pena ter mais que 2 gramas, sei lá, de proteína. Mas isso é meio irresponsável falar assim na rede nacional, porque precisa o cálculo fazer muito tem que exercício, Exato. né? E o cálculo tem que ser bem direcionado. Olha, eu só posso agradecer. Fantástica, Andresa. Claro que ela volta, a gente vai dar uma olhada nas perguntas. Quer fazer mais uma para fechar, Má? Ah, tabelinha para fechar. Então, se der tempo, eu acho uma aqui, uma bem polêmica. Eu adoro ver as polêmicas. Vamos lá, pra gente fechar essa tabelinha do pós de carboidrato. Eu tinha colocado, na verdade, um esquema que era importante a gente se recuperar rápido. Tá. Então, eu tenho que repor pelo menos 2 horas após o evento. Tá. Então, tentar fazer alguma reposição. Eu treinei à noite, eu vou fazer um sanduíche ou uma sopinha. Eu posso colocar uma quantidade? Tem um monte de gente que prefere colocar o suplemento, mas a comida não é mais gostosa? Eu acho a comida muito mais gostosa. Mas aí serve para cada indivíduo, né? Então, pode usar suplemento? Pode. Vai conversar com o nutricionista para ver qual é a quantidade. Pode fazer uma refeição de uma sopa? Pode. Dá para fazer várias coisas. Olha, só posso agradecer. Deixa eu ver se eu acho muito rapidamente. Quer ver? Quer tomar uma aguinha? Não, imagina, eu já vi. Você já não sabe, eu já fiquei entalada aqui no artigo. Que você não sabe, quase. Quer ver? Olha essa daqui. Quer ver. Esse é um tema bem polêmico. Gente, com certeza vai ter tanta pergunta a respeito disso. Tirar o carboidrato da noite, mantendo apenas verduras, legumes e proteína como pós-treino ajuda no gasto calórico ou é mito? E à noite que a gente vai dormir? Não vai correr, não vai trabalhar, não vai fazer nada. Então, também tem gente que vai treinar, né? Mas vamos considerar quem não vai treinar? A refeição da noite é a menor refeição do dia, mais ou menos, em consideração do café da manhã, almoço e jantar. O jantar representa cerca de 20% do total de caloria. Então, pensando nesse exemplo que a gente colocou de 1.600 calorias, seria mais ou menos 350 calorias. Cabe pouco. O interessante é, se você não treina à noite, se você já fez à tarde, durante o almoço e tudo, fazer uma refeiçãozinha bem leve à noite favorece o sono. E o sono também é emagrecedor e reparador. Então, se você consumir pouco e dormir, favorece sim o emagrecimento, a redução dessa região abdominal. É muito interessante. Mas algumas pessoas cortam carboidrato à noite e ficam mais barrigudinhas. Então, tem gente que come uma fatia de pão e fala, nossa, quando eu como pão ou macarrão, eu fico mais sequinha. Então, na verdade, não é bem assim. Tem. Que engraçado. Então, cortar o carboidrato à noite é mito. Tem uma estratégia para cada um, que é o detalhe que você falou. Eu acho que as pessoas precisam se conhecer. Faz o teste. De repente, para você vai ser legal. De repente, para outras pessoas não vai ser. Lógico. A gente sabe quando algo nos engorda, quando algo nos faz mal, né? E comer é muito bom, né? Então, eu acho que... Por isso que eu falo. Me pergunta, você não toma suplemento? Ai, gente, eu gosto de comer. Aí eu tenho tanto de caloria, eu tenho tanto no meu plano, eu tenho tanto bonitinho. Eu prefiro minha parte de comida. Eu acho que tem um problema que a gente precisava referir, que é a pessoa cortar o carboidrato
e esquecer que outras coisas são mais calóricas. Então, por exemplo, a gente vai falar da coxinha maravilhosa, que eu tô super afim de experimentar depois. Mas não adianta... Aí você vai comer 20 coxinhas porque ela não tem carboidrato. Não. Existe caloria em todo alimento, né? A pessoa come meio quilo de frango porque não tem carboidrato. E cada 100 gramas tem 200 calorias. Então, você consumiu 1000 calorias de frango. Então, calma. A quantidade é mais importante do que o tipo do alimento nesse momento. Não, eu disse tudo. Outro dia eu postei que eram, acho que 60 gramas que estava ali na minha refeição. Eu falo, nossa, mas só 60 gramas? Para mim, 60 gramas são suficientes. Para uma pessoa, de repente, é 100, 150 gramas. Exatamente. Cada um, né? É o ajuste individual. É o detalhe, mas eu acho que isso já deu para mostrar bem que fazendo bem as refeições... Dá tudo certo, é só pensar em todas elas com carinho. Parabéns mais uma vez. Queridíssima Andréa Zácaro, nutricionista e presidente da ABNE, Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Quer saber mais? Telefone 4438-8584, 4438-8584. A gente já te marcou no nosso Insta. Nas redes também tá Andréa Zácaro, Andréa Zácaro, um monte de coisa. Com 2 Cs. Gente, ela é demais. Dá pra ajudar. E são informações seguras, né? Obrigada, sem linda. sensacionalismo. Obrigada, até a próxima.